A proposta de emenda constitucional, PEC, para diminuir a maioridade penal, volta a tramitar no Senado, mas novamente é adiada. A PEC diminui a maioridade penal de 18 anos para 16. A concessão da redução da maioridade penal estabelecida pela PEC não seria automática, dependerá do cumprimento de alguns requisitos, ser proposta exclusivamente pelo Ministério Público e decidida apenas por instância judicial, especializada em questão da infância e adolescência. Quem traz mais informações é o delegado Luiz Gonzaga, do Complexo de Delegacias de Araguaína, onde fala pra gente o porquê de ser tão difícil votar a PEC que altera a maioridade penal. Então, a PEC 171 tramita desde 93, né, no Congresso. Ela foi votada na Câmara dos Deputados, foi aprovado o seu texto, né, e foi remetida para o Senado, né. Então, mas o Senado está parado. Inclusive, o próprio, na época, presidente do Senado, né, o Renan Calheiros, ele se mostrou pessoalmente contra, né, a PEC e alguns senadores. Mas eu creio que o que mais dificulta a votação da PEC, né, é justamente por conta da polemização do tema, né? Porque envolve diversas discussões. Ah, vamos reduzir a maioridade penal. Tudo bem, de 18 para 16 anos, né? Então, há alguns fatores aí que são levados em consideração, que o Estado ele vai ter que se aparelhar muito, né, para poder receber essa nova gama, né, de criminosos, enfim, né, para o sistema prisional, né? E como todos nós sabemos, nós vivemos atualmente uma crise no sistema penitenciário brasileiro, né? Reconhecida até pelo próprio STF, né, o Supremo Tribunal Federal. Inclusive, ele fala que nós vivemos um estado de coisas inconstitucional, que é o que? Um desrespeito, né, desmedido aos direitos do preso, enfim. Mas por quê? Pela falta de estrutura do sistema penitenciário. Então, assim, você pode, no caso, né, um dos argumentos que é contra, né, você pode tapar o sol com a peneira, né, reduzindo a maioridade penal. Então, isso ele tem que ser bem trabalhado. Então, creio que o que está demorando, né, está fazendo demorar essa votação, seja essas questões, né, enfim, apesar da população ela até, de uma forma geral, ser a favor, né. Quais são os argumentos do que são pró e contra? Argumentos pró, né? Primeiramente, o adolescente entre 16 e 17 anos, ele já tem pleno discernimento do que é certo e do que é errado. É um argumento pró. Vamos lá, por exemplo, o adolescente com 16 anos, ele já pode votar. Está entendendo? Ele pode contribuir para o futuro da nação de forma decisiva. Não é à toa que muitas campanhas eleitorais são direcionadas para os jovens, para ganhar esses votos desses adolescentes de 16 e 17 anos. Então, isso é um argumento muito forte. Então, por que ele não poderia também ser responsabilizado criminalmente, né? Então, isso é um argumento. Outra situação é que boa parte da população é a favor da redução da maioridade penal. Um exemplo disso há uma pesquisa do Datafolha, né, de 2015. Foram entrevistadas mais de 2.000 pessoas em mais de 170 municípios brasileiros e dessas pessoas, 87% são a favor da redução da maioridade penal, porque a população está cansada dessa criminalidade juvenil, né, como se diz, né. Outro ponto é que os adolescentes, eles ingressam no crime tendo a consciência da impunidade. Eles sabem que não vai dar em nada, ou que se ocorrer alguma coisa, será no máximo uma internação de 3 anos. Mesmo sendo um crime hediondo. Está entendendo? Mesmo, por exemplo, ele cometeu um homicídio qualificado, no caso, um ato infracional análogo a crime, né? Então, ele pode pegar no máximo uma internação de 3 anos pelo ECA. Então, isso aí gera um senso de impunidade enorme, né? Então, com certeza, também é um argumento muito forte. Outra situação é que muitos países desenvolvidos já adotam uma maioridade abaixo dos 18 anos. Exemplo disso, os Estados Unidos, que a partir de 12 anos, o adolescente ele já pode ser punido criminalmente. Ele já pode ser processado como um adulto normal. Esses são, na minha visão, os principais argumentos
pró, né? Agora, contra, né? Uma vertente fala que seria muito mais eficiente educar do que punir, né? Então, deveria ter investimentos em educação, né? A assistência social, investimentos do Estado, enfim, né? Na escola pública, né? Que a gente sabe que hoje em dia a escola está jogada, né? Praticamente, isso é uma versão hipocrisia. Então, assim, com certeza o investimento em educação seria muito mais eficiente do que a construção de penitenciárias, do que a redução da maioridade penal. É um argumento, né, contra a redução da maioridade. O sistema penitenciário brasileiro ele não está preparado para receber, né, essa gama de criminosos. Então, assim, com certeza haveria uma superlotação dos presídios. Então, seria necessário construir novos presídios, equipar o Estado, contratar mais servidores. Então, o gasto vai ser muito maior, tá entendendo? Então, é um argumento contra também, certo? Outro ponto é que os adolescentes, eles estão num patamar de desenvolvimento psicológico menor do que o adulto, né? Então, muitas instituições de psicologia são contra a redução da maioridade penal por conta disso, não é? Então, também tem esse ponto aí. Outra situação é que há uma tendência né, mundial de que a maioridade penal seja aos 18 anos mesmo, não abaixo disso, né? Até existe uma doutrina da proteção integral, né, que é encabeçada pela Convenção Internacional dos Direitos da Criança, que o Brasil é signatário, né, e que a Organização das Nações Unidas também é signatária, né, e adota, né, de que a maioridade penal seria ideal, no caso, né, aos 18 anos mesmo, não abaixo disso, certo? E outra situação que a nossa Constituição Federal, ela prevê que o menor de 18 anos ela é inimputável, ele é considerado inimputável, né? Então, por isso que é uma PEC, né? Não é um projeto de lei, é uma PEC, é um projeto de emenda constitucional para mudar o artigo 228 da Constituição Federal, né? Para reduzir a maioridade de 18 para 16 anos. Ou seja, são argumentos pró, contra, né? Então há essa discussão aí sendo travada, tanto no âmbito jurídico como também no âmbito social, né? Eu sou a favor da redução da maioridade penal, sou a favor, porque eu vejo que o índice de criminalidade dos jovens, né, adolescentes, é muito alto, eu sou a favor, né? Eu não considero como um retrocesso, não considero. Mas, como eu falei, não adianta também reduzir a maioridade e não ter estrutura para lidar com isso posteriormente. Porque se houver a redução da maioridade e o Estado ele não se aparelhar, e haver, digamos, como foi perguntado aqui sobre o sistema penitenciário, né, uma superlotação do sistema, uma piora, né, do que já está, então nesse ponto seria um retrocesso. Então, para que não seja um retrocesso, o Estado ele tem que se aparelhar, né, para poder realmente lidar com essa redução, né, da maioridade penal. Então, se houver um aparelhamento estatal simultâneo à redução da maioridade, não haverá nenhum retrocesso, né? Porque senão aí, o Brasil, como ele é signatário de diversos tratados dos direitos humanos, enfim, vai se complicar internacionalmente, né? Porque quando eu falei dos Estados Unidos, é um país que tem estrutura, prende muito, né? À toa que é a maior população carcerária do mundo, mais de 2 milhões de presos, mas tem estrutura para abarcar isso, tem investimento. No nosso país não tem, né? Hoje o Brasil, se não me engano, ele ocupa a 3ª posição, mais de 600 mil presos, né? Então, assim, não tem estrutura. Então, o Estado ele tem que ter essa estrutura para poder, né, receber esses infratores. Mas, a minha opinião, né, pessoal, eu sou a favor da redução da maioridade penal.